Eu falei um tempo atrás sobre laços de alma. E depois eu não fiz outro vídeo, que eu vi que ficaram algumas dúvidas, mas a coisa foi passando, eu tinha outras informações, porque assim, eu tenho um bloco de anotações no meu celular, e eu procuro ir colocando todos os meus insights, fazendo anotações, e durante a semana eu vou orando, pedindo para Deus me usar de alguma forma, né, para deixar registros aqui no canal, então acabou que saiu. E ontem veio muito forte isso, por eu estar vivendo isso e por eu acreditar nisso também, e por vocês terem falado, eu escrevi em algum comentário que alguém me perguntou, mas eu não fiz o vídeo. E hoje eu queria falar, sabe, sobre laços de alma. Não sei se você sabe o que é isso, né? O laço de alma é muito espiritual, tá? Mas tem casos de estudos, aí eu não vou dizer se existe a comprovação 100% disso, mas se você quiser pesquisar, pesquisa e depois me fala, porque eu não vou pesquisar isso agora, porque eu já estou pesquisando e lendo outras coisas. Mas eu acredito muito nisso, sobre laços de alma. A gente já entendeu que somos energias, né? Que a gente emana energia, a gente troca energia, que nós somos seres vivendo numa matéria física, mas somos espirituais também. Vou tentar falar com calma, eu falo muito acelerada, né? Mas eu vou tentar falar com calma porque eu acho que isso é muito importante e eu acho que isso paralisa muita gente, tá? Por que que eu vou falar isso? E eu acho que isso é muito perigoso também. E os laços de alma é quando a gente... Ah, e outra coisa que eu ia falar, que existem estudos também que falam quando a gente troca saliva, quando a gente troca nosso DNA, né? Isso fica na pessoa, de alguma forma, durante um período de tempo, né? Enfim, no mundo espiritual, que é o que eu gosto de estudar e é o que eu entendo e eu vivencio muito, eu acho que existe, tanto é, se não existisse, não existiriam trabalhos com amarração, né? Isso tudo é coisas para amarrar, né? No mundo espiritual. Enfim, mas não é sobre isso que eu tô querendo dizer. Deixa eu tentar me fazer entender aqui. O laço de alma, ele vem quando a gente tem relações sexuais com uma pessoa, quando a gente se conecta com uma pessoa, quando a gente se envolve com uma pessoa, né? Isso é um laço de alma. A gente se conecta com essa pessoa, e a Bíblia também fala isso, né? Que quando a gente tem relação sexual com alguém, a gente é um com essa pessoa. Olha como isso é forte. A Bíblia já fala isso, já sinaliza isso. E o perigo que eu vejo é que quando as pessoas, que não tem nada a ver com isso também, né? Cada um vive do jeito, da maneira que quer. Mas quando as pessoas têm vários parceiros, vários relacionamentos, várias relações, elas se envolvem com várias pessoas diferentes, né? E naturalmente essas pessoas também se envolvem com outras pessoas. Você entende um emaranhado? Imagina, o João, ele se envolveu com várias pessoas e a Maria se envolveu com várias pessoas. Eles fizeram laços de alma, pacto no mundo espiritual, porque quando tem sangue e quando tem fluidos, é um pacto, né? Ali se abre um altar. E ele também, ela e ele. Então eles estão emaranhados com várias pessoas, e esse também, ela e ele. E eles se encontraram e tiveram relações sexuais, e foi casual, sabe? Foi uma coisa casual. Não foi nem uma coisa que eles estão juntos, foi casual. Então esse emaranhado de pessoas com pessoas se juntaram, então imagina a confusão, imagina a bagunça que tá aqui, entendeu? Isso fica, isso fica. Aí às vezes a pessoa tá triste, tá cansado, tá abatido, tá com uma tristeza, não sabe de onde veio, ou tá eufórico, ou quer fazer mais sexo, ou quer consumir coisas, sabe? Coisas acontecem que elas não entendem, mas provavelmente é porque tá esse grande emaranhado, esses fluidos todos no mundo espiritual, sabe? Esse é o grande cuidado que a gente tem que ter. Por isso, em todas as religiões, é interessante que isso é em todas as religiões, porque isso já está na Bíblia, sabe? Falando sobre isso.
diz que a gente tem que ter cuidado com que a gente se relaciona, com que a gente vai trocar, né, esses fluidos todos, né? E eu achei que era até de saúde pública fazer esse vídeo, porque não, óbvio que a gente tem que se prevenir, tem que se preservar, preservativo, né, gente? Todo mundo é adulto aqui. Mas eu não tô falando sobre esse tipo de cuidado. Eu tô falando no mundo espiritual, ok? Então, cuide-se. Cuide-se com quem você vai se envolver. Cuide do que você vai passar e o que você vai receber, sabe? Cuide-se, porque vai ficar alguma coisa ali. E para sair é muito complicado. Para tirar, para remover aquilo, vai ficar ali e vai ser complicado. Simone, não tem como sair? Tem. E eu vou te dizer como, já já, como a gente tira isso, tá? Mas eu quero que você entenda primeiro esse processo todo, desse emaranhado todo. Eu vejo aqui no canal, as pessoas falam, o próprio Michel fala muito que tá há anos sem querer se envolver com uma pessoa porque ele tá bem assim. E a gente entende isso, porque é exatamente isso. Quando a gente se limpa, quando a gente tá limpo, tá? Só com a nossa essência, só com a nossa energia ali, a gente tem um cuidado absurdo, a gente não deixa qualquer pessoa chegar, porque a gente construiu algo tão bom dentro da gente que qualquer pessoa pode destruir aquilo, derrubar. Então a gente precisa ter muito cuidado. É por isso que tantas pessoas estão com depressão, é por isso que tantas pessoas estão tristes, estão vazias, estão sobrecarregadas. É por isso que tantas pessoas estão... Qual é a palavra? A palavra tá aqui, não sai. Que elas estão sensíveis, elas estão... Sabe aquela sensibilidade, aquele medo, aquela... ainda não encontrei a palavra que eu quero usar, mas ela tá aqui, daqui a pouco ela sai. Enfim, a gente precisa ter esse cuidado. É importante a gente ter esse cuidado com a gente, sabe? Porque não é só fazer sexo por fazer, não é só se envolver por se envolver, não é só para matar uma vontade carnal ali, momentânea, não é isso. Vai além, sabe? São almas que se conectam, são fluidos que se conectam. E quando a Bíblia fala que quando a gente se deita com uma pessoa, a gente é uma com ela, se torna um com ela, isso é muito grave, isso é muito sério. Isso é muito puxado, porque a gente pode estar sendo um com um narcisista, com um psicopata, com uma pessoa de mau caráter, com uma pessoa que trai, uma pessoa que tem má índoles, que está corrompido, e a gente vai estar ali. A gente pode até não ser como essa pessoa, mas a gente vai estar recebendo alguma coisa dessa pessoa. E para sair disso, é muito complicado, muito. Simone, como que eu faço para sair disso? Eu já me envolvi com várias pessoas, eu quero me limpar, eu quero me renovar. Gente, é oração, é o poder da oração. Existem outras religiões também, preces e declarações, porque a gente já entendeu o poder da palavra, né? Mas no final é uma prece, é uma oração que a gente tem que fazer, de quebra de maldições, de desligamento de almas no mundo espiritual, ok? Então vamos lá. Eu não vou orar nem falar como tem que ser, eu vou explicar, mas existem muitos vídeos que aí você vai pesquisar, pesquisa aí, laço de alma, quebra de laço de alma, aí vai ter pastores orando com você, vai ter pessoas de outras religiões, padres, mentores, vai ter várias pessoas, aí você vai ver com quem você se identifica e vai orar e vai fazer essa quebra. Tem uma pastora que eu vi um vídeo dela, ela é até uma loura, bonita ela, eu achei muito interessante, porque ela foi mapeando, e foi incrível, porque ela mapeou tudo, e ela fez quebra de almas até com sócios, sabe? Com sociedades, que não é nem na parte sexual, mas até sociedade, tudo que teve ligação, né? Porque quando a gente se une com uma sociedade, também é um laço que a gente faz. E ela foi quebrando aquilo tudo, achei incrível. Ela fez uma limpeza na vida da pessoa toda por oração. Então, assim, se você encontrar, eu não posso nem dizer que eu vou botar o link aqui, porque se eu achar o link dela, eu até coloco aqui na descrição. Mas eu não vou até procurar, vou até fazer isso e deixar aqui na descrição para vocês.
porque eu achei muito interessante isso, essa maneira que ela fez, né? Mas falando especificamente de laço de almas, quando as pessoas se deitam, né, com outras, esse cuidado é muito forte que a gente tem que ter. Então, assim, ore pedindo a Deus. Se você lembra, porque às vezes tem pessoas que têm tantos parceiros que nem lembram o nome, né? Mas se você lembrar o nome das pessoas, declare, pedindo: Senhor, eu te peço agora para que o Senhor venha me desligar no mundo físico e no mundo espiritual, do fulano, beltrano, ciclano, nanã, e vai falando, e vai quebrando. Nesse momento eu já vi pessoas, porque eu já fiz trabalho com pessoas dentro da igreja, e que pessoas sentiam coisas físicas mesmo, sabe? A coisa estava tão amarrada, tão pesada, que elas sentiam às vezes enjoo, às vezes tonteira, às vezes dor de cabeça, porque estava emaranhado mesmo. Isso pode acontecer com você. Não se assuste, é uma limpeza. Que bom que está acontecendo isso, porque alguma coisa está acontecendo, entendeu? Mas se você for fazer isso, faça de coração aberto, faça num ambiente tranquilo, faça se conectando com o Criador, se conectando com o que você queira tirar, use o poder da tua palavra. Se for difícil para você falar e for fácil para você escrever, escreva. Também é uma forma, você pode até depois queimar aquilo, claro, num lugar seguro, tá, gente? Não vai queimar para tacar fogo na casa, não. Mas queime depois aquela carta, né? Faça um simbolismo também, que isso é muito bom, para que aquilo vá para o Criador. Mas faça uma oração, ou escrita ou falada, quebrando isso, eliminando isso, pedindo ao Criador para quebrar aquilo, destruir toda a ligação, todo o laço. E é incrível que você vai ver a tua vida fluir. O teu psicológico vai ficar leve, o teu financeiro vai ficar leve. Tem pessoas que têm o espírito de escassez e aquilo fica na gente. Então, assim, aquilo vai sair também da tua vida. Coisas vão acontecer. É muito real, gente. O mundo espiritual é real. Eu espero ter ajudado nesse vídeo, que eu acho que esse vídeo é um vídeo de saúde pública, sabe? Por quê? Porque a gente entende, vai passar um carro aqui de som agora. Só porque estamos aqui conversando. Mas ó, ele já tá passando, tô vendo aqui pelo retrovisor. Que bom, virou lá. Mas vamos lá. Por quê? Eu vejo que pessoas às vezes não conseguem fluir. Eu vejo pessoas que estão fazendo tudo certinho. Estão orando, estão buscando, estão mentalizando, estão cocriando, estão fazendo tudo certinho. E a vida não flui. E às vezes é por isso. É porque elas estão amarradas com laços de almas que elas se conectaram com coisas e pessoas, sabe? E isso é muito sério. E às vezes ela rompe aquilo, rompe aquela ligação e a vida flui. É muito louco. Eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram isso e a vida mudou. Assim como eu tenho depoimentos e vi pessoalmente pessoas, a gente orando por pessoas, ajudando em oração, fazendo esse trabalho de libertação. E pessoas começaram a passar mal, de tanta coisa interna ali que existia. Então, assim, faça isso por você. Se trate, se limpe. Já que você está nesse processo de evolução, já que você está estudando tanto, já que você está cocriando suas bênçãos, seu próximo passo, reescrevendo a sua história, que isso venha de encontro a você também como um processo de limpeza, sabe? De autoafirmação. Às vezes tem pessoas que colocam dentro da gente que a gente é mais um, que a gente é descartável, que a gente foi usado, sabe? A gente não sabe. Existem vários casos, né? Existem vários tipos de relações e situações que aconteceram. E quando a gente se rompe com isso, quando a gente quebra isso, quando a gente destrói isso, acabou. Se possível, você não precisa fazer isso, mas eu te indico a fazer. Nós já entendemos na Bíblia, né, que não existe nome maior e mais poderoso do que Jesus. Então, quando a gente ora, no final da oração, a gente sempre fala assim: Senhor, eu te peço isso, 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 quebra isso, isso, em nome de Jesus. Amém. Sempre no final das suas orações, fale o nome de Jesus, porque é um nome que quebra todo o jugo, sabe? Tudo de ruim. E mais uma vez, eu não tô falando de religião, tá? Tô falando de Bíblia e do que eu tenho estudado. E que você venha se limpar hoje, venha romper com ligações que pessoas que às vezes você nem, sabe, não tem nem contato, mas ela tá ali dentro de você. Às vezes você lembra da pessoa, às vezes você se angustia, não sabe por quê. Aquilo fica ali te remoendo.
E às vezes é um laço de alma que você precisa romper. Até mesmo para entrar pessoa nova, para você estar limpinho, sabe? Para poder entrar pessoa nova, para você se conectar com uma pessoa nova, né? E, se possível, quando você for pensar em se conectar com uma pessoa nova, peça essa pessoa para ela fazer essa oração também, para que vocês venham estar limpos, né? Que você não venha se conectar com o que tá lá na outra pessoa também, né? Isso é importante. Então, cuide-se também. Cuide-se nessa área, cuide-se no mundo espiritual, que ele é real. Cuide-se do teu corpo, das tuas crenças, da tua mentalidade. Eu espero realmente que esse vídeo venha ter ajudado, sabe? Eu acho que agora eu fiz um vídeo falando mais claramente sobre a coisa do laço de alma, que eu falei muito superficial, que eu acho que no outro vídeo eu tava falando de vários assuntos. Mas esse vídeo eu acho que era necessário a gente fazer, porque como a gente tá nesse processo de limpeza, de busca, de se notar, se perceber, de se limpar, de crescer, de ter coisas grandes em todas as áreas da nossa vida, isso é muito importante. Eu acho que esse deveria ser até o primeiro passo, para a gente já começar aprendendo as coisas limpas, sabe? Então, eu acho que valeu a pena, sabe? Eu tô até mais leve, eu tava precisando falar sobre isso aqui. Tava precisando deixar isso como registro e reflexão pra gente, tá? Pesquise mais sobre isso para que você venha entender, né? E é isso, beijo.